irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue sendo derramada sobre nós enquanto ouvimos sua palavra. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor, mais uma vez no livro de Apocalipse, capítulo 22. Agora apenas os versos 1 a 3. Apocalipse, capítulo 22, os versos 1 a 3. Acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez? Senhor nosso Deus, graças te damos, Pai, porque mais uma vez o Senhor nos dá o privilégio de, assentado aos teus pés, reverentemente, ouvirmos a tua palavra, ouvirmos a tua voz. Pedimos ao Deus que o teu Espírito Santo, mais uma vez, faça com que a tua palavra cumpra o propósito para o qual ela foi designada. Que não volte vazia, como o Senhor mesmo promete. Que toda a palavra do Senhor, ó Deus, cumpre o propósito. E que ela não volta vazia, que ela produza os frutos necessários, ó Deus. Pedimos, Pai, que o teu Espírito nos ilumine, para que possamos ver as maravilhas da tua lei. Derrama a tua graça em nossos corações, Senhor, para que, quebrantados, possamos também submeter nossos corações a ti. No nome de Jesus oramos, Pai, no nome santo do teu Filho amado. Amém. Amém. Meus irmãos, tem uma cantora de Belo Horizonte, que eu já citei em uma outra ocasião aqui, que eu admiro muito pela teologia, pela qualidade teológica das músicas, Carol Galberto. Os irmãos devem lembrar de eu ter citado um trecho da música dela que diz: quero uma teologia que me faça orar. Eu quero citar uma outra música dela hoje, que é chamada Rotina. A música diz assim: de manhã cedo, quando a gente acorda, levanta da cama e faz tudo igual, e a rotina, sem pedir licença, começa a ditar as suas regras sem dó. A alegria da gente se vai, a vida é só palidez, disposição é o que resta para a gente ter. Mas quando Jesus entra na história da rotina, coisas velhas se tornam novas a cada manhã. Jesus dá cor à vida, Jesus dá vida à vida, Jesus é a razão de ser. A gente pode acordar de manhã e viver uma vida bem diferente. Seguir em frente, olhar para Cristo, esquecer-se das coisas que ficam para trás. Ele promete renovar as forças daquele que nele esperar, e assim voar como águia, correr e não se fatigar. Só quando Jesus entra na história da rotina, coisas velhas se tornam novas a cada manhã. Jesus dá cor à vida, Jesus dá vida à vida, Jesus é a razão de ser feliz. Nós temos visto a respeito do plano de Deus revelado a respeito do cumprimento ou da consumação de todas as coisas, daquelas promessas que Ele nos deu e baseada nas quais nós esperamos, nós fundamentamos a nossa esperança. Mas nós vimos ontem o presbítero Vanderlei comentando ou falando, nos ensinando, que se nós temos uma visão errada das Escrituras, ou se nós não compreendemos corretamente a palavra de Deus e as suas promessas, nós corremos o risco de crer de um modo, ou de pensar que aquilo faz parte da nossa perspectiva, mas aquilo não está tão apegado ao nosso coração, tão arraigado ao nosso coração, que nós perdemos no nosso modo de viver. Nós não vivemos de acordo
ou corretamente do modo que deveríamos viver. E nós vimos então como os discípulos não perceberam as verdades que Jesus estava ensinando, não conseguiram compreender e que por isso eles não conseguiam viver de um modo esperançoso a respeito da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Hoje de manhã nós vimos também o pastor Bruno falando a respeito daquela cidade que Deus, no seu plano eterno, projetou, o lugar onde ele teria comunhão com o seu povo, a cidade santuário, o lugar onde a presença dele se revela, se manifesta e onde o seu povo habitará com ele. Do mesmo modo, se não tivermos uma perspectiva correta e se não tivermos uma viva esperança nessa promessa, nós podemos viver dias tristes nesse mundo. A nossa vida será uma triste rotina. Essa música da Carol Galberto nos diz que se Jesus não entrar na história da nossa rotina, nada será novo para nós. E de fato, não somente nesse momento, não somente para esta vida, para este momento enquanto vivemos, mas mais tristemente, não há esperança do novo prometido por Deus para a eternidade. Ele nos promete um novo céu, uma nova terra, uma nova esperança, uma vida sem tristezas, sem lamentos, sem dores, sem nada dos males que o pecado impõe sobre nós. Mas se nós não compreendermos as Escrituras do modo correto, nós não teremos a perspectiva correta, não teremos também a esperança certa naquele que nos promete. O plano de Deus é revelado em todas as Escrituras, em toda a Escritura. Mas Apocalipse 21 e 22 representam o cumprimento do plano original eterno de Deus, de ter um povo santo para si e habitando num santo lugar, num lugar em que há adoração verdadeira e um lugar onde o seu governo é plenamente estabelecido. Deus tem esse propósito de ter um jardim-cidade ou uma cidade-santuário onde ele pudesse habitar com seu povo, porque Deus tem prazer na habitação com seu povo. A desobediência de Adão causou um problema sério na criação, na humanidade. Deus expulsa Adão do jardim, mas Deus preserva o plano e preserva o jardim. O plano não é abortado por causa do pecado de Adão. E não é especialmente porque Deus, desde a eternidade, tem todo o seu propósito definido. Ele decidiu todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. E ele vai executar todo o seu conselho no decorrer da história. Com a queda de Adão e Eva, eles abdicaram de suas funções como regentes, o que nós aprendemos no ano passado e vamos rever alguma coisa agora. Eles abdicaram de sua função de regentes, de corregentes ou de vice-regentes da criação. E toda a humanidade é afetada com eles. A humanidade que deveria refletir o governo de Deus ou o reino de Deus estabelecido a partir do cumprimento de sua vontade plena, torna-se opositora, aliás, torna-se inimiga, opositora de Deus, daquele que deve governar a humanidade. Duas consequências terríveis acontecem com a queda sobre a humanidade. A primeira consequência é o rompimento com a soberania divina. O homem passa a não reconhecer ou passa a lutar contra a soberania divina. E isso é tão forte que nós, às vezes, que a humanidade, mesmo a humanidade que declara confiança em Deus e declara fé em Deus, quer criar pensamentos ou teologias que favoreçam isso, uma oposição ou um rompimento com a soberania divina, estabelecendo a soberania do homem. E este é o segundo ponto, o estabelecimento da autonomia humana, que na verdade não é autonomia, mas é uma tirania do ego, porque o homem se torna escravo de si mesmo, escravo do pecado. Nós vimos então que a história da redenção nos fala da concretização dessas promessas de Deus, e essa história é contada muitas vezes no Antigo Testamento por meio de símbolos e sombras.
A história da revelação mostra como Deus não suspende o plano original. O seu plano pode ser visto no desejo de habitar com o homem, de ter comunhão plena com o homem, pode ser vista, por exemplo, no tabernáculo, que ele manda construir, e ali há um lugar onde a sua glória é escondida, para que ele pudesse manter comunhão com o homem. No templo, após a construção, após a decisão de Davi e construção ou execução de seu filho Salomão, Deus passa a habitar no templo, como sinal de sua presença no meio do povo. E na igreja, o cumprimento já dessa verdade, não plenamente, mas por meio de Jesus Cristo, que não é mais sombra, é realidade. Na igreja, nós nos tornamos a habitação dele, a habitação onde ele está presente e que ele também tem prazer na habitação com o seu povo. O capítulo 21 e 22, como eu disse, representam o propósito final de Deus executado, realizado. A presença de Deus encherá toda a Nova Jerusalém no cumprimento do seu propósito. A presença de Deus marcará toda a história e toda a realidade, porque ele é o próprio cumprimento da promessa para o seu povo através do seu Filho Jesus Cristo. Nós precisamos então olhar para as Escrituras e pensar sobre o que significa soberania de Deus, qual era o papel do homem no governo de Deus, visto que a soberania é de Deus, como é que o homem passa a governar ou ser representante de Deus? E como o homem, abdicando deste papel, ele então se rebela contra a soberania de Deus. O tema trono de Deus é muito comum, é recorrente em toda a Escritura. Nós vimos em toda a Escritura falando do governo de Deus, Deus assentado no alto trono, Deus governando sobre todas as coisas. Então o tema trono de Deus é um tema recorrente em toda a palavra de Deus. O próprio tema trono de Deus não fala apenas do seu governo, mas da sua presença diante do seu povo. Ele é um rei presente, um rei que governa relacionando-se com o seu povo. O seu reino é baseado, o seu reino é fundamentado em aliança. Ele governa numa aliança com o seu povo. Mesmo antes da queda com Adão e Eva, ele governa a partir de uma aliança, ele governa por meio de uma aliança, e ele dá princípios, ele dá ordens, ele dá lei para que os seus servos cumpram. Então, o governo de Deus está diretamente relacionado com a presença de Deus. Quando hoje de manhã nós ouvimos o ensino a respeito da presença de Deus e da plena presença de Deus na Nova Jerusalém, que, como o pastor nos ensinou, é um cubo perfeito, como referência ao Santo dos Santos no templo e no tabernáculo. Este lugar é o lugar onde a presença santa de Deus habita plenamente e o povo de Deus vai habitar com ele. Então Deus tem prazer no relacionamento com o seu povo. Não é somente governo, é um governo relacional. É uma presença real onde ele habita com o seu povo. A sua presença como soberano é destacada nas Escrituras. O trono é o lugar de onde a sua presença se apresenta, se manifesta. É de lá que ele se revela. É de um alto e sublime trono que ele se revela. Isaías capítulo 6, nós vimos a descrição da visão de Isaías, quando ele, talvez decepcionado, frustrado pelo andamento da história, o rei Uzias morreu e ele então fica frustrado. E naquele dia ele entra no templo para adorar o Senhor, e o Senhor se revela a ele e ele vê naquele dia, e ele destaca, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aqui nós vimos soberania, claramente. Deus se revela soberano, alto e sublime. Mas este Deus que se revela soberano, alto e sublime, é o Deus que manifesta a presença. A presença dele é notável para Isaías. Além disso, é o Deus que relaciona-se com o homem, mesmo caído, mesmo pecador. Porque este Deus revela-se na sua santidade, confronta Isaías. Isaías diz, ai de mim,
Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. E agora? E o Senhor então misericordiosamente se revela, se manifesta, lhe perdoa os pecados, trata com ele e o chama para servi-lo. Então Deus, o Deus que se apresenta assentado num alto e sublime trono, o Deus soberano, o Deus que destaca-se em soberania, é o Deus que se relaciona com o homem favoravelmente, amigavelmente, mesmo com o homem pecador. O Salmo 113 também, no versículo 5, o salmista pergunta: quem há semelhante ao nosso Deus, que se assenta num trono, que se curva para ver o que se passa no céu? O texto é tão claro e mostra tão grandemente a grandeza e a soberania de Deus, que mostra ele assentado num trono, ele governando soberanamente, e de tão grande que ele se curva para ver o que se passa no céu. O lugar que é descrito nas Escrituras como o lugar de sua habitação, demonstrando que ele é maior que o lugar que ele usa para descrever, que é o lugar de sua habitação. Ele se curva para ver o que se passa no céu, de tão grande e soberano que ele é. Mas o texto continua e diz que ele também se curva para ver o que se passa na terra, e se compadece do desvalido, e levanta o desvalido do monturo e o faz assentar junto com os príncipes. Este Deus assentado sobre um alto e sublime trono, que se curva para ver o que se passa no céu, também se importa com a mulher estéril e faz com que ela viva alegre em família. Então o Deus soberano é o Deus que se relaciona, é o Deus do pacto, o Deus da aliança, que relaciona-se com o seu povo. Qual é a história desse relacionamento de Deus com o homem como soberano e o homem como subordinado a ele? Deste modo nós vamos ter que voltar a Gênesis e olhar a relação estabelecida por Deus lá na criação, os princípios da criação, e como esta relação de soberania, submissão foi desvirtuada ou foi deturpada a partir da queda. O tema de hoje é restabelecendo a soberania. Ou seja, aliás, o tema completo é lançado do trono ou lançado fora do trono, restabelecendo a soberania de Deus. Se falarmos em restabelecer soberania, nós temos que concluir que a soberania foi de algum modo tirada. Mas como restabelecer soberania? Como a soberania foi tirada? Deus não é soberano sobre todas as coisas? Deus não continua governando sobre tudo? O seu trono não está acima dos céus, onde ele reina sobre todos e para sempre? Como é que nós então nos aventuramos a dizer que a sua soberania precisa ser restabelecida, se ele de fato não a perdeu? A resposta é simples, porque a própria palavra de Deus, as Escrituras que falam que Deus nunca deixa de ser soberano, que ele não perde a sua soberania, também nos fala que ele, em um sentido, a sua soberania deve ser retomada ou restabelecida. E é exatamente este o ponto que nós vamos ver hoje, como isso é completamente cumprido lá em Apocalipse. Ele é descrito nas Escrituras como o Rei dos Reis e Senhor de Senhores. Abraham Kuyper, falando sobre a soberania de Deus, especialmente sobre o domínio de Cristo sobre todas as coisas, afirmou o seguinte: não há 1 centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Tudo pertence a Ele. Ele é soberano sobre tudo. Mas como nós podemos então entender que essa soberania precisa ser restabelecida após a queda? Bem, precisamos de olhar por um outro lado, outro aspecto da sua soberania. A história bíblica indica que a soberania de Deus não é plenamente reconhecida na terra. Ou seja, que a criação caída se rebela contra a soberania de Deus. Deus não deixa de ser soberano por ter uma criação rebelde. Deus não deixa de ser soberano por ter uma humanidade rebelde. Mas Ele quer restabelecer na consciência
no coração a ideia de soberania, o reconhecimento de sua soberania. Gênesis nos apresenta Adão e Eva como vice-regentes da criação. Deus concedeu ao homem o status de vice-regente na criação. Quem pode ler para nós o capítulo 1 de Gênesis, do verso 26 a seguir, e depois outra pessoa pode ler no capítulo 2, só para que possamos confirmar, é a mesma história, o mesmo relato, mas para que possamos confirmar as duas descrições. Gênesis capítulo 1, do verso 26 a seguir, 26 a 27. Aliás, até o 28, 26 a 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ok, capítulo 2 agora, do versículo 7 a seguir, até o versículo 15. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. E plantou o Senhor Deus no jardim do Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a ave da vida no meio do jardim, e a ave do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em outros braços. O primeiro chama-se Pirão, é o que rodeia a terra de Adlá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o débil e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Jom, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu ordem de toda sorte de jardim, comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém. Obrigado, irmão. Então aqui a gente vê claramente o Senhor Deus criando o homem e estabelecendo qual era a sua função dentro da criação. Em primeiro lugar, olhemos para o aspecto externo. Deus concede ao homem autoridade, Deus dá ao homem autoridade. Deus cria o homem e Deus dá uma ordem para que ele domine sobre a criação. Crescei, multiplicai e enchei a terra. Dominai sobre ela. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais da terra. Deus dá ordem para que o homem domine. No segundo texto nós vimos Deus criando. E Deus também dá ordem. Deus o coloca no jardim para o cultivar. Então Deus dá responsabilidade ao homem dentro da criação. A ideia de dar ao homem capacidade de governo e domínio sobre a criação, sobre as coisas criadas, e dar a ele a ordem de que ele procriasse, crescesse, espalhasse pela terra, era especialmente que o homem governasse a criação que Deus havia criado, e que pela procriação, pelo crescimento, o aumento da população, que ele expandisse esse governo por toda a terra criada. Então este foi um princípio estabelecido por Deus, uma ordem direta de Deus, um mandato de Deus de que ele governasse. Deus o colocou como vice-regente da terra, como vice-regente do jardim. Então o homem recebe essa função de Deus, delegada por Deus. Mas há um outro aspecto
que nos mostra também que o homem recebeu o status de vice-regente de Deus. O fato de o homem ter sido criado à imagem e à semelhança de Deus. O compartilhamento da imagem e semelhança de Deus no homem faz com que torna o homem capaz de cumprir a ordem ou o mandado que Deus deu, com inteligência, sabedoria, com justiça, retidão e santidade. O homem pode cumprir aquilo que Deus ordenou. O homem foi criado de um modo especial. Ele é chamado de a coroa da criação, porque ele é criado de modo diferente do restante da criação. Não há nenhuma outra parte da criação que pode dominar sobre o restante, que pode desenvolver a criação e que pode governar ou criar coisas, ou aliás, desenvolver coisas a partir daquilo que foi criado. Somente o homem recebeu essa capacidade. E o homem recebeu domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais da terra e, incrivelmente, o homem desenvolve a capacidade, inclusive, de imitar as habilidades desses animais sobre os quais ele domina. O homem é capaz de aprender a nadar, ele não consegue voar, mas ele consegue criar mecanismos de voo, ele não consegue, talvez, imitar a dinâmica e o comportamento de certos animais fortes, mas ele consegue criar engenharia ou imitar a engenharia dessas coisas criadas e criar outras coisas, criar peças, motores, coisas que funcionam de acordo com a engenharia que Deus estabeleceu em certas coisas da criação e colocou o homem como dominador, como o governante dessa parte da criação. Então o homem tem essa característica de Deus em si, a imagem e a semelhança de Deus, que está diretamente ligado com qualidade intelectual e qualidade moral, perfeição moral especialmente. Há discussões a respeito disso, mas a maioria dos intérpretes bíblicos vão concordar nessas duas coisas. Qualidades intelectuais e qualidades morais. Deus compartilha isso com o homem e o homem então é capaz de governar em nome de Deus, de representá-lo dentro da criação. Havia um princípio implícito no mandato divino, que ele dominasse, que ele crescesse, que ele governasse a terra. Havia um princípio implícito nesse mandato, que o domínio de Deus deveria se expandir por toda a terra à medida que o homem, de modo santo e reto, multiplicasse, cumprisse a ordem de Deus e espalhasse a raça por toda a terra. É claro, sujeito à autoridade de Deus, ele crescia, multiplicava, enchia a terra e assim expandiria o governo de Deus sobre toda a terra criada. O Éden deveria ser para Adão e Eva um lugar tanto de adoração como o centro do governo de Deus para toda a criação. Era o lugar do encontro. O Éden até este momento era um jardim aberto, não era um jardim fechado. Um jardim aberto que certamente era permitido o trânsito para dentro e para fora dele. Não havia proibição de que Adão e Eva saíssem do jardim. Só depois da queda que Deus os expulsa do jardim e Deus então coloca querubins para guardar a entrada do jardim para que eles não comam do fruto da árvore da vida. Então havia livre acesso, havia saída, havia permissão de saída. Ali também nós vimos que Satanás entra e engana dentro do jardim e engana Adão e Eva. Então havia trânsito, não havia impedimento para a entrada no jardim. O Éden então seria aquele lugar do encontro, o lugar do encontro com Deus. E Deus tinha prazer em descer e encontrar-se com o homem que ele tinha criado à sua imagem e semelhança. Então, em primeiro lugar, ali era um lugar de adoração. Mas o lugar de adoração era também um lugar de governo, porque a partir dali a autoridade de Deus foi dada para o homem e a partir dali o homem governaria sobre o restante da criação. Um centro de onde ele espalharia por toda a terra e ele então, por obediência e submissão a Deus, espalharia tanto o louvor de Deus por toda a terra quanto o domínio do Senhor por toda a terra. Mas aí acontece a queda.
A queda, então, é uma inversão, ou ela provoca uma inversão da ordem natural da relação do homem, subordinação, com Deus, soberania. Então, inverte essa ordem, ou subverte essa ordem, e então a terra entra num caos. Veja que interessante. A tentação, figurada na serpente, é uma figura, é emblemático para nós aqui. É uma lição que nós precisamos parar para pensar, olhar a partir do mandato que Deus deu para Adão e Eva, do domínio que Deus deu sobre a criação. Conforme o mandato divino, o homem deveria dominar sobre os animais. Deus disse: domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais da terra, os animais silvestres. Então o homem, ele tinha que dominar sobre todas as coisas criadas, porque Deus deu autoridade e ordenou que ele exercesse essa autoridade sobre a criação. Satanás, como um ser criado, apresenta-se a Eva na figura de um animal criado, a serpente. Ao invés de dominar sobre a criação, Adão e Eva na queda são dominados por ela. Satanás foi criado por Deus. Ele não existe eternamente como Deus. Ele é alguém que se rebelou contra Deus, alguém que foi criado por Deus e que caiu e que rebelou-se contra o Senhor. Então, Adão e Eva se deixam dominar pela criação. Mais emblemático ainda é o fato de Satanás ter apresentado-se a Adão e Eva na figura da serpente, que era um animal criado, um animal talvez do convívio de Adão e Eva, sobre o qual Adão deveria dominar, sobre o qual Adão e Eva deveria dominar. Mas ao invés de dominar a criação, Adão e Eva foram dominados por ela. Em primeiro lugar, ao cair, ao desobedecer a Deus, Adão e Eva traíram o seu Criador. Ele havia confiado a eles o governo da terra. Deus havia estabelecido que eles seriam os seus representantes na terra, os seus vice-gerentes na terra. Eles então traem o Criador, subordinando-se à instrução ou à orientação de Satanás. Em segundo lugar, ao caírem, eles abdicam das prerrogativas de seu governo, de seu mandato, aceitando o domínio de um ser que agora desafia a autoridade de Deus. Quando é que Satanás desafia a autoridade de Deus? Quando ele, com uma simples pergunta, dá uma nova hermenêutica ou dá uma nova interpretação para o que Deus havia dito, para a lei de Deus. Deus disse: de toda a árvore do jardim comerás, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. A autoridade e a soberania de Deus é desafiada quando a serpente questiona Eva a respeito da veracidade ou da sua compreensão daquilo que Deus havia dito. Foi assim que Deus disse? Você está enganada. A sua interpretação, a sua hermenêutica está errada. Foi assim que Deus disse? Este foi o primeiro momento que Satanás se rebela ali dentro do jardim, ou coloca, instiga o homem e a mulher a se rebelarem ou a desafiarem a autoridade divina. A lei de Deus representa o próprio Deus. Ela expressa a retidão e a santidade do seu caráter, e ela expressa a vontade designada de Deus, ou a vontade estabelecida de Deus. Rebelar-se contra uma lei que Deus estabeleceu é rebelar-se contra o próprio Deus, é desafiar a autoridade do próprio Deus. E aqui então, a primeira vez, Adão e Eva se deixam seduzir e então aceitam o desafio da autoridade divina, ou questionamento da soberania divina. Ao trair e obedecer a Satanás, o homem e a mulher então destronam Deus de suas consciências. Porque Deus e o que ele disse já não é mais tão confiável como eles acreditavam até então.
Satanás conseguiu convencê-los de que não era daquele modo que eles haviam interpretado. Então eles destronam Deus de sua consciência. A queda provoca uma série de perdas. Adão e Eva haviam sido comissionados para exercer um papel central na construção ou na continuação do desenvolvimento da criação e especialmente na construção, no embelezamento dessa cidade-templo, essa cidade-santuário que Deus havia criado para o encontro com o homem. Através deles, a soberania de Deus se expandiria por toda a terra, mas aí eles então caem e perdem este privilégio. Ao obedecer à serpente, eles não apenas perderam o domínio sobre todas as coisas, mas eles também se colocaram sob sujeição a Satanás, que os convenceram a pecar contra Deus. No entanto, mesmo perdendo o direito de domínio, o homem não perdeu a capacidade de domínio. O homem perdeu o direito de domínio, ele se colocou em sujeição a Satanás, mas ele não perdeu a capacidade de domínio, a capacidade de dominar. E é aqui que acontece a subversão da ordem da soberania divina ou da ordem do domínio divino. Por causa de sua rebelião contra Deus, a estrutura de autoridade criada por Deus é subvertida pelo homem. Daí então surgem os diversos problemas, onde o homem quer dominar não sobre animais, peixes do mar, animais, aves dos céus e animais da terra, mas o homem agora quer dominar sobre si mesmo, quer dominar o outro. Daí começam então as primeiras rebeliões, as lutas entre si, as desavenças, e nós vimos uma muito bem exemplificada na inveja e na luta dos dois irmãos, ou na inveja de Caim contra o seu irmão. Aqui o homem contra si mesmo, um domina sobre o outro e um chega a tirar a vida do outro, acha que tem o direito de tirar a vida do outro, quando Deus, só Deus pode dominar a vida, pode controlar a vida. O homem então subverte a ordem estabelecida por Deus. A estrutura de autoridade criada por Deus é subvertida. Há aqui também, além de uma subversão, a rejeição da autoridade. O homem passa a rejeitar toda a autoridade divina. E ele passa a lutar contra Deus. Rejeitam soberania, rejeitam a lei, rejeitam o que Deus ordena, e nós vimos isso crescente e crescente no decorrer da história. Alguém lê para nós Romanos 13, versículo 1 e 2? Romanos 13, verso 1 e 2. Todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. O versículo 2 diz que aquele que rejeita a autoridade, rejeita a estrutura de autoridade ordenada pelo próprio Deus. E esses que rejeitam a estrutura de autoridade ordenada pelo próprio Deus, receberão sobre si o justo castigo, o justo juízo. A rejeição da autoridade divina, a rejeição da autoridade ou da soberania divina, ainda que não comprometa em nada a sua soberania, Deus não é mais soberano nem menos soberano quando os homens obedecem mais ou obedecem menos. Deus não se torna mais soberano quando os homens são mais submissos a Ele, nem se torna menos soberano quando os homens se rebelam contra Ele. Deus é soberano, sempre foi soberano e sempre será soberano, e não há qualquer mudança nesse fato. Mas há uma mudança na relação do homem com Deus. O homem deixa de relacionar-se com Deus, tendo Deus como seu soberano, e ele deixa de ser submisso a Deus. E aí é que vem o grande problema.
porque rejeitar a autoridade divina é um grande pecado. Eu quero parar aqui um momento para que nós pensemos sobre quão gravemente essa rejeição da soberania divina nos afeta. Deus precisou, várias vezes na história da redenção, corrigir o seu povo por causa de rejeição à autoridade divina. Nós vimos, por exemplo, na relação de Moisés com o seu povo, Deus tendo que punir duramente aqueles da revolta de Coré ou de Corá, porque eles se revoltaram contra a estrutura de autoridade e de soberania estabelecida por Deus no governo do povo. Deus teve que punir filhos, porque eles se rebelaram contra a estrutura de autoridade estabelecida por Deus. Deus estabeleceu no 5º mandamento: filhos, honrem ao seu pai e à sua mãe. E os filhos subvertem essa estrutura de autoridade e eles querem se tornar donos de si e, em alguns casos, querem se tornar até donos dos seus próprios pais, querem falar mais alto do que os seus próprios pais, são mal criados, são desobedientes, são terríveis com seus pais e eles querem manter ou querem que Deus os abençoe. Eu estou falando de filhos crentes, querem que Deus os abençoe. Se eles não respeitam a estrutura, a ordenação de soberania divina refletida no governo dos pais sobre os filhos. Do mesmo modo, aqueles que rejeitam a autoridade de homens que foram estabelecidos por Deus para o governo na igreja. São homens falhos, sim, mas são homens que Deus estabeleceu para o governo. E a Bíblia nos ensina que enquanto eles estiverem sujeitos à vontade de Deus e às Escrituras, nós devemos ser sujeitos a eles. E nós nos rebelamos contra a autoridade daqueles que Deus estabeleceu. Isso tudo por causa da queda. Tudo por causa da queda, porque Satanás subverteu a ordem da criação. Subverteu a estrutura de autoridade que Deus estabeleceu na criação. Deste modo, o homem traz para si muitos problemas. Muitos problemas. A Bíblia é, então, meus irmãos, a história de como Deus restaurará por sua soberania e estenderá sobre toda a terra a sua soberania novamente. Como esse domínio divino será estabelecido ou restabelecido, é exatamente isso que a história da redenção nos conta, por meio de pequenas histórias ou de trechos que ele vai nos fazendo lembrar de que ele é o soberano, de que ele é o governador e que ele domina sobre todas as coisas. Deus nos dá modelos na história. Ele nos dá modelos na história da redenção que apontam para o seu governo soberano e que apontam para a Nova Jerusalém. Um modelo dado por Deus nas Escrituras é a teocracia de Israel. Isso, o pastor Bruno mencionou isso hoje de manhã, a meta-história, ou seja, a história por trás da história do povo de Deus, dentro das pequenas histórias reveladas por Deus, ou dos pequenos registros de história dentro das Escrituras, nós vimos então um plano maior. Deus tem um plano maior e Deus tem um modo como Ele está governando todas as coisas, e Ele revela isso para nós através de pequenas histórias. A história por trás da história. Os fundamentos e os princípios que regem os eventos históricos são revelados por Deus para nós em pequenas histórias, em histórias que Ele decidiu contar. E, maravilhosamente, Ele registrou os eventos relativos ao povo de Israel. E Ele registrou os eventos a respeito de outros povos também. A meta-história explica os eventos históricos. Deus se revela em pequenas histórias para que o homem possa entender que Ele é soberano. Por exemplo, Deus governa a história da humanidade de um modo geral, mas Ele demonstra o seu governo sobre a história da humanidade através do governo estabelecido sobre o povo de Israel, um povo específico. Deus governa de um modo específico e geral sobre toda a humanidade, mas Deus governa de um modo específico sobre a sua igreja. E nós podemos aprender, observando o governo de Deus sobre a igreja,
observando o governo de Deus sobre Israel, nós podemos dizer, ou nós podemos perceber como ele é soberano sobre todo o restante, sobre toda a humanidade. A libertação de Israel foi uma demonstração de como Deus está fazendo na história para separar para si um povo. Não é que somente Israel foi salvo naquele período, ou somente Israel era o povo escolhido de Deus, como há uma corrente teológica que diz que Israel é o povo de Deus, o povo eleito de Deus, mas que Deus se decepcionou tantas vezes com Israel que ele decidiu criar uma exceção e salvar gentios. Isso não aparece no relato das Escrituras, né? Não dá para entender essa formulação teológica. O que nós observamos, na verdade, é Deus se revelando num povo específico para mostrar como é que ele está agindo no plano todo. A libertação de Israel é registrada, talvez a maior parte das Escrituras toma a história da libertação de Israel. E um pedaço menor é relativo à redenção de outros povos ou de outras etnias fora de Israel. Mas é exatamente porque Deus queria mostrar como ele estabelece o seu governo e como ele quer salvar ou restaurar para si um povo. Nós temos, por exemplo, modelos nas Escrituras, modelos de que Deus estabelece o seu governo e ele rege sobre aquele grupo para poder então mostrar o que ele está fazendo no restante da humanidade. O primeiro exemplo, nós vimos o caso de Melquisedeque. Melquisedeque, chamado rei de Salém. Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Abraão procurou, ele deu então, ele cumpriu, ele obedeceu a Deus, dando dízimo, entregando dízimo a ele, e ele é chamado de rei e sacerdote. Mas ao mesmo tempo, Abraão não submete ou não aceita o domínio de um outro rei, porque aquele outro rei não era segundo a vontade de Deus. Ele não aceita, por exemplo, ofertas daquele outro rei, porque aquele outro rei não era segundo a vontade de Deus. Nós vimos aqui também a história de Davi. Davi, um homem fraco, falho, mas ele foi colocado como um governador segundo o coração de Deus. Um segundo Deus que governou sobre o seu povo, e Deus então mostra através dele como Deus governa sobre o seu povo. A história de Israel, então, ela mostra como Deus se estabelece como rei sobre este povo. Mas Deus não se revela como rei sobre Israel apenas para dizer: este é um povo, este é o meu povo especial, este é o meu povo exclusivo. Mas porque Deus queria, através da história de Israel, revelar o seu plano para toda a humanidade. Ele queria salvar pessoas de todas as tribos, todas as raças, de todos os lugares. Deus governa a história da humanidade e demonstra isso através da história do seu governo sobre um povo específico, que foi Israel. Agora, Deus governa sobre toda a humanidade, mas ele demonstra isso governando especialmente sobre a sua igreja, que ele estabeleceu na união de israelitas e gentios, num só povo. A libertação de Israel é uma demonstração do que Deus está fazendo na história. Nós vimos então modelos que Deus estabelece, e ele então vai revelando o modo como ele age na história para restaurar a humanidade caída. A igreja, então, ela é a concretização, ela é a parte mais alta, o ápice desse agir de Deus na história, quando ele vem restaurando ou renovando a sua aliança com esse povo caído. A igreja e o reino de Deus estabelecidos para manifestar a sua glória e o seu projeto para toda a humanidade. A teocracia de Israel, ela é substituída pela igreja, ou ela é continuada na igreja, na verdade. E aí Cristo
como representante humano, vem como representante perfeito para poder dar o cumprimento final àquilo que Deus havia começado. O que nós observamos aqui então, meus irmãos? A queda do homem causou um grande problema na história da humanidade, ou naquele, aparentemente, no projeto de Deus, se nós não olharmos com a perspectiva correta, aparentemente no projeto de Deus, a queda foi uma terrível interferência no plano divino, ou no plano perfeito divino. Mas nós sabemos que não é. Deus tinha tudo sob seu controle. E ele então se revela na teocracia de Israel. Ele estabelece, ele mostra como o Deus soberano sobre Israel. Ele mostra como ele quer governar, ou como ele dominará sobre toda a humanidade. A igreja então e o reino de Deus se revelam como o projeto quase que final, já aproximando na redenção final. Cristo, como representante humano, ele agora vem perfeito, completamente obediente ao Pai, obediente a Deus, e ele então começa a corrigir, a restaurar por meio da sua igreja. Aliás, ele continua o projeto que Deus já revela no Antigo Testamento, a restaurar um povo para Deus, levando esse povo para o projeto original. Cristo, como representante humano, foi perfeito. Ele não falhou. E aí nós vimos então, em Hebreus, no capítulo 5, quem pode ler para nós? Versículo 4 e 6. Hebreus capítulo 5, versículo 4 e 6. Cristo sendo apresentado superior a Melquisedeque. Quem pode ler para nós? Quem achar pode ler para nós, por favor. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Hebreus 5, 5, 4 e 6. Assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, e hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Cristo é colocado como Filho de Deus perfeito, segundo a ordem de Melquisedeque, aquele que vem então como representante humano e representante divino restaurar plenamente o projeto de Deus, ou restaurar ou estabelecer plenamente o projeto de Deus, aquele plano de Deus para a criação, para o homem. Jesus é também apresentado como filho de Davi nas Escrituras. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7 dá a profecia a respeito do Messias. E Apocalipse 5, versículo 1 a 5, nos mostra um cumprimento maravilhoso de profecia do Antigo Testamento. Quem pode ler para nós, por favor, Isaías 9, de 6 a 7? Isaías 9, de 6 a 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Então, o que o homem destruiu, o que o homem manchou, o que o homem estragou, agora Cristo, como homem perfeito, restaura plenamente. A promessa aí em Isaías, que o governo está sobre os seus ombros, e ele então
ele colocará ordem naquilo que foi feito, naquilo que foi quebrado pelo homem. Apocalipse capítulo 5, versículo 1 a 5, por favor. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, que é digno de abrir o livro e de desatar os selos. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Isso. Meus irmãos, nós vimos aqui então essas descrições de como as coisas caminham para um fechamento perfeito. O homem caiu, as coisas saíram da ordem, mas Deus, na sua soberania, consegue agora alinhar as coisas, ou consegue dar a impressão de que ele estava tentando e não estava conseguindo, né? Mas não é essa a ideia. Deus agora alinha as coisas no tempo perfeito, ele alinha todas as coisas para que tudo aconteça segundo ele planejou. Um homem perfeito colocando em ordem aquilo que o homem derrubou, que o homem colocou em desordem lá no início. Cristo, como representante humano, segundo a ordem de Melquisedeque, ele é o sacerdote perfeito e ele agora nos representa perfeitamente diante de Deus. Ele é chamado de filho de Davi. Davi é demonstrado na história como um rei representante de Deus segundo a vontade de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Agora Cristo é este homem perfeito. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas caiu. Cristo é um homem perfeito e ele cumpre todas aquelas coisas que foram prometidas e esperadas para a restauração do homem, para a redenção do homem. Apocalipse 5 é o registro que inicialmente parece que dá um pouco de desesperança, porque vê aquele livro selado por dentro e por fora e não tem ninguém que consegue abri-lo. E então João disse que ele chorava muito, mas então ele ouve a voz que o Cordeiro foi morto e que ele é digno de abrir o livro. Este livro escrito por dentro e por fora e selado, ele dá a ideia de uma história completa, concretizada. Um livro escrito por dentro e por fora, não tem mais nada que ser escrito nele. Ele está selado porque o próprio Deus já fechou a história. Ali é mostrando o domínio completo de Deus sobre a história. E aí então Cristo é a chave para a história da humanidade. Aquilo que foi desandado, aquilo que foi colocado em desordem no jardim com a queda, Cristo, o perfeito, ele coloca, aqui nós temos a profecia dele colocando todas essas coisas em ordem de novo. Isso gloriosamente. Quando nós olhamos então para o relato bíblico, nós precisamos entender que Deus não perdeu em qualquer momento o domínio sobre todas as coisas. Jamais. Mesmo que ele sendo descrito como soberano, há uma oposição contra ele. Quando o homem rebela-se contra a sua soberania, Deus não deixa de ser soberano porque o homem se rebela contra a sua soberania. O mais maravilhoso disso é que o homem, na sua rebelião contra Deus, ele quer, na verdade, destronar Deus do seu coração. É como se Deus fosse lançado fora do trono. Isso apenas no coração do homem, porque jamais ele pode ser lançado fora do trono. Mas o homem quer viver
como se Deus fosse destronado. Nós vimos aqui então a história da revelação toda, de Gênesis a Apocalipse, a promessa e os cumprimentos de que Deus restabelece a soberania, não somente na visão do homem sobre a criação, sobre todos os domínios, porque isso ele não perdeu, na verdade ele corrige a visão do homem, mas ele restabelece a soberania no coração. Por isso que o Evangelho fala da conversão do coração, porque Deus é Deus restabelecendo a soberania no coração. Agora, veja como Deus faz isso de um modo surpreendente e maravilhoso. Porque na queda é como se o homem lançasse Deus para fora do trono do seu coração. E Deus, para restabelecer a sua soberania no coração do homem, lança o seu filho para fora do trono do céu. O seu filho então deixa os céus e se encarna. Deus então tira o seu filho do trono, da posição de privilégio, soberania, e o manda encarnar-se, para ele então fazer tudo aquilo que, onde em todos os lugares e em todas as situações que o homem falhou, Cristo então é vitorioso para restabelecer sobre nossas vidas o seu governo, o seu domínio. Lembrando, Deus jamais deixou de ser soberano. Não há nada que aconteça no universo que mova 1 milímetro da soberania de Deus, ou de Deus do seu trono. Nada. Mas o homem, pela queda, quis lançar Deus de fora do seu, ou para fora do seu coração. Essa rebelião contra Deus, ela é corrigida pelo próprio Deus. A história da redenção é a história da restauração ou do conserto dessa rebelião contra Deus. Meus irmãos, na nossa compreensão das Escrituras, muda significantemente o nosso modo de viver. Se nós não entendermos corretamente as Escrituras, nós não vamos viver de modo correto também. Uma visão de acordo com as Escrituras nos dá uma vida de esperança em Deus. Uma visão que não está de acordo com as Escrituras nos torna desesperançosos, cheios de ansiedade, sem saber o que acontece no futuro. Mas uma visão de acordo com as Escrituras nos dá esperança. Mesmo que ainda não sabemos como tudo irá acontecer. Eu não sei 1 minuto daqui para frente da minha vida. 1 segundo sequer. Não sei sequer se eu vou conseguir terminar de falar essa frase para vocês. Terminei. Mas eu sei de uma coisa. Quando nós olhamos para a Escritura, mesmo que nós não temos certeza do que está à nossa frente imediatamente, do qual rumo Deus vai dar à nossa vida, nós temos a certeza de que toda a nossa vida está nas mãos de Deus. E por isso nós podemos viver com esperança. Em segundo lugar, a nossa experiência de vida neste mundo é uma experiência de angústias. Não tem nada pior do que a angústia da incerteza, de não saber o que vai acontecer depois, de ouvir a notícia, por exemplo, de que alguém da nossa família sofreu um acidente. Mas a nossa expectativa futura, ela supera todas as angústias. A nossa expectativa pela cidade santuário, ela muda drasticamente a nossa vida agora, porque ela nos faz olhar para Deus com confiança, não com medo, não com insegurança. A expectativa pela vida na presença de Deus transforma a nossa peregrinação numa jornada esperançosa, numa jornada feliz. E se nós não tivermos esperança em Deus, nós seremos os mais infelizes de todos os homens.
Em terceiro lugar, a certeza de que Deus retomará por completo o domínio do mundo nos faz sentir seguros. A certeza do governo de Deus transforma a nossa rotina. A certeza do domínio de Deus transforma a nossa vida diária. Deve transformar nossa vida diária. Como a música da Carol Galberto nos diz no seu refrão, só quando Jesus entra na história da rotina, coisas velhas se tornam novas a cada manhã. Jesus que dá cor à vida. Jesus dá vida à vida. Jesus é a razão de ser. Se nós não tivermos essa perspectiva, nós seremos sim os mais infelizes de todos os homens. O que nós precisamos então concluir aqui, meus irmãos? E suplicar a Deus após essa reflexão sobre a queda e o nosso futuro. Precisamos concluir que Deus jamais perde o domínio sobre a história. Mesmo tendo o homem lançado ou tentado lançar Deus para fora do centro do seu coração, Deus restabelece a sua soberania, mostrando que Ele é o governador sobre todas as coisas. Mesmo que o homem queira lançar Deus da sua rotina, lançar Deus fora da sua rotina, Deus se revela como aquele que tem o domínio sobre todas as coisas. Ele está assentado sobre um alto e sublime trono. Nós precisamos então pensar que o modo mais maravilhoso de Deus fazer isso foi exatamente lançando o seu Filho para fora do trono e enviando-o para morar conosco, para sofrer as nossas dores, para pagar pelos nossos pecados. Quando Cristo foi lançado para fora do trono, Deus estabelece a sua soberania no nosso coração novamente. Isso é maravilhoso, porque corações rebeldes se curvam na presença de Deus. Corações rebeldes reconhecem a soberania desse Senhor, que jamais deixou de ser soberano, mas por engano de nossa visão, nós achamos por algum tempo que nós mandávamos e Ele não. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a olhar para Ele e a olhar para o seu Filho como Ele como soberano e o seu Filho como aquele que restabelece a relação correta com Ele por meio de sua obra na cruz. Deus nos abençoe e nos ajude. E ajude especialmente a aplicar isso na nossa rotina. Pois só quando Jesus entra na história da nossa rotina é que nós podemos viver uma rotina com esperança no porvir, com esperança futura. Vamos orar? Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te louvamos, ó Deus, te glorificamos, te rendemos graças por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós pedimos, Pai, que neste momento que nós olhamos para as Escrituras, olhamos para a Tua Palavra, que o Senhor, por Sua graça e misericórdia, nos ajude, Senhor, a aplicar essas verdades ao nosso coração. Lembrando, Senhor, que ainda vivemos num mundo caído, mas que a mensagem da cruz, que a promessa do Filho, que a obra dele nos dá aquela certeza de que ainda que nós vivamos momentos de angústia, de sofrimentos, ainda que o mundo seja marcado pelas experiências de dor, que o seu Filho na cruz pagou pelas nossas vidas e que Ele restabelecerá o seu governo sobre todas as coisas. Nós reinaremos com Ele e viveremos com Ele para sempre, Pai. Dá-nos essa esperança, Senhor, e ajuda que essa esperança, essas certezas que nós temos aprendido no dia a dia aqui durante esse retiro, possam transformar a história da nossa vida também, a nossa rotina. Porque como diz a canção que nós mencionamos hoje,
Só quando Jesus entra na história da rotina. Só quando Jesus entra na história da rotina é que coisas velhas se tornam novas a cada manhã. Porque só Jesus dá sentido para a nossa vida. E só Ele dá esperança, não somente para esta vida, mas especialmente para a vida futura. Que seja Ele a nossa razão de ser, sempre, e a nossa razão de viver. No nome santo de Jesus, para a sua glória, Pai, que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Irmãos, que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude a lembrar. Que nós cantemos a cada dia: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Estabelece sempre. Que a gente olhe para as palavras de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. E lembremos que não é uma possibilidade, mas uma certeza. O reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Deus nos abençoe. Continue derramando sua graça sobre nossas vidas.